começar este vídeo com um questionamento muito importante. Por que o vampiro foi pra cadeia? Porque ele roubou um banco de sangue? Só que mecanismo? Ou porque ele agrediu o marido? E aí já vira a trama de Entrevista com o Vampiro. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou um adorável cinéfilo, estudante de cinema. Sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E no vídeo de hoje vamos fazer a videocrítica de Entrevista com o Vampiro, a primeira temporada que já está disponível no Prime Video. Já pude assistir a todos os 7 episódios e olha, que loucura, menino. Bom, Entrevista com o Vampiro começa quando Louis de Pontdoulat, olha que chique falar esse nome, né? Pontdoulat, é francês, né? Vive la France! Vive la France! Concorda em contar sua história para um jornalista interpretado pelo Eric Bogosian. O Louis, que é interpretado por Jacob Anderson, se tornou um vampiro no início do século XX e teve um relacionamento longo e complicado com seu criador, Lestat, interpretado por Sam Raimi, com muitas reviravoltas ao longo do caminho. O Entrevista com o Vampiro é um livro da Anne Rice que se tornou um filme com o Brad Pitt, o Tom Cruise e a Kirsten Dunst, e agora é essa série produzida pela AMC, que chega aqui no Brasil com distribuição da Prime Video. Eu, infelizmente, não consegui ler o livro e nem consegui ver o filme, então esta é uma videocrítica apenas da série. Mas eu posso afirmar aqui, categoricamente, que Entrevista com o Vampiro é quase totalmente bem sucedida. E eu acho que um dos principais motivos é o forte senso de propósito dos autores ao contar essa história novamente para o espectador, agora sem papas na língua, deixando muito claro um subtexto identitário sexual que era muito implícito num livro tão antigo quanto o da Anne Rice. Então eu fui para esta série esperando um romance de vampiros, mas o que eu ganhei foi algo um pouco mais denso e perturbador do que isso. O romance vai se tornando aos poucos bem sombrio, e o que começa como uma história de amor prometida para a eternidade acaba se tornando um emaranhado de toxicidade e amargor presente na vida desse protagonista, o Louis de Pontdoulat. Sempre que eu puder falar o sobrenome do personagem dele, eu vou dizer porque é gostoso falar, né? Francês é uma língua gostosa. Tá gostoso. O personagem, assim como qualquer outro, não escolheu ser vampiro. Isso foi imposto a ele num puro ato de egoísmo do Lestat, o seu criador. Mas o Louis não consegue enxergar isso como um egoísmo até a chegada da Cláudia, outra personagem muito fascinante na história. A Cláudia serve como essa pessoa externa que consegue abrir os olhos do Louis para a relação não muito saudável que ele está vivendo com o Lestat. E eu gosto como a série, num ato bastante corajoso, se impõe em não deixar aberto a interpretação o fator tóxico do Lestat. Eles dizem com todas as letras que o Lestat é abusivo e pronto, e acabou. Não abre margem para que o espectador possa fazer conjunturas sobre o porquê desse comportamento. E acho que talvez por isso que Entrevista com o Vampiro revoltou algumas audiências devotas do livro e do filme, justamente porque acho que tanto o livro quanto o filme não tiveram esse didatismo de deixar muito claro para o público que aquilo é uma relação abusiva. Há uma cena, inclusive, onde o personagem do Eric Bogosian vocifera, né, pro Louis, dizendo que ele é uma vítima que não se reconhece como tal. Isso é muito didático, mas ao mesmo tempo muito necessário para uma série que está tratando dessa temática. É claro, filmes e séries não têm necessidade de funcionarem como uma cartilha moral, mas é bom de vez em quando ver que alguns autores, alguns produtores têm coragem de dizer as coisas como elas realmente são. E isso é uma realidade das pessoas que vivem relações abusivas, que são vítimas de relações abusivas, criarem desculpas para o comportamento dos seus abusadores. E o Louis não faz diferente. Inclusive a série lida com isso muito bem, mostrando através de alguns flash sideways que o Louis acaba criando memórias. O Louis não é um narrador confiável. E acho que talvez o personagem do Eric Bogosian funcione justamente como essa âncora para o espectador saber onde está a verdade e onde está o engodo. Mas eu acho que, assim, além dessa grande coragem na abordagem desse tema, a Entrevista com o Vampiro tem outras coisas a seu favor. Tem muitas escolhas inteligentes aqui, escolhas de escrita muito inteligentes, especialmente quando a gente fala sobre a vida pré-vampiresca do Louis. Gosto como a série contextualiza a gente na vida do personagem antes de vermos essa transição dele para outra vida, para outro ambiente. E a série também funciona porque tem atuações muito poderosas. O Jacob Anderson é ótimo como o Louis de Pontdoulat, uma atuação muito fresca, muito verdadeira, e você percebe muito
como ele lida com a transição do personagem, como ele interpreta o personagem no passado e como ele interpreta o personagem no futuro. Gosto especialmente da Bailey Bass como Cláudia, acho que ela arrasou na personagem. Eu soube que ela já foi substituída para a segunda temporada, uma pena, porque eu achei que ela entregou muito. A Cláudia, inclusive, a melhor personagem da série, na minha opinião. Ela tem um dilema muito incrível, um dilema meio Bella Baxter, onde ela acaba sendo uma mulher de 36 anos no corpo de uma adolescente de 14, então ela dificilmente vai encontrar um relacionamento ou um amor, e tem esse dilema meio complicado. É um dilema que a gente viu numa personagem de Eternos também, que eu não vou me lembrar o nome dela agora, né, esse complexo de Cláudia. E eu gostei muito da forma como lidaram com isso. Aqui suavizaram um pouco essa trama, né, porque a Cláudia no livro, se não me engano, ela foi transformada com 8, no filme da Kirsten Dunst ela foi transformada com 12, e aqui ela é transformada com 14 ou 15. Acho interessante, dá um frescor, e é uma oportunidade para que eles falem também justamente sobre as questões da adolescência. E o Sam Wright, como o Lestat de Lyoncourt, olha que chique, Lestat de Lyoncourt, é muito chique os nomes dessa série, gente. E ele é o mais... como é que eu posso dizer? Mais gay possível, né? Ele entra, a primeira cena que ele entra, ele tá com aquele cabelo do Encantado, do Shrek, aquela cara meio de harmonização facial, e você olha e fala... gay. É essa a expressão. E assim, eu acho que é muito de propósito, né? É uma boa direção que justamente quer escancarar esse tema, que eu realmente acredito que é um tema que estava presente no livro da Anne Rice, acho que ela só não teve a oportunidade de falar, é claro, pela época em que ela estava escrevendo. Mas né, nem tudo são flores. A entrevista com o vampiro também exige uma boa dose, na verdade uma grande dose, de suspensão da descrença, porque realmente tem umas coisas que é difícil engolir. Por exemplo, os efeitos especiais relacionados aos poderes dos vampiros, como eles pulam de um lugar para o outro. Todos os filmes fizeram isso de um jeito ruim, e Entrevista com o Vampiro também fazia de um jeito ruim. É muito estranho. A maneira como eles coisam as presas também, mostram as presas, é péssima. Tem o gore, que também é muito exagerado e me tirou muito da trama. Eu entendo que o gore é um elemento que tá no livro, é um elemento que tá no filme também, mas eu acho que tem horas que ele parece tão desassociado da trama que eles querem contar. A série tá numa chave tão dramática, né, tão épico-dramático romântico, e aí você do nada vira pra um cara arrancando a mandíbula de outro, né? O gore é muito exagerado, e ele também é mal feito em diversos momentos, é aquela coisa, não é nem aquela coisa estilizada, né? Por exemplo, Scream Queens, que tinha um gore muito estilizado, o sangue era muito vermelho, era um vermelho quase beirando ao vinho, né? Aqui não, é uma coisa meio rala, meio mal feita, meio parece que feita às pressas, tacaram ketchup nos atores, assim, é meio difícil. Mas é claro, assim como diria Glória Pérez, a gente tem que voar. E a gente também tem que voar quando se trata das questões de raça e sexualidade, numa série que está se passando em 1900 bolinha. E de certa forma ela se torna um pouco anacrônica quando discute esses temas de uma maneira muito mais aberta do que era na época, né? O Louis de Pondulat, por exemplo, é um cara negro de condição social um pouco mais alta, ele gerencia bordéis, tem uma casa muito rica, não é algo impossível, mas era algo certamente muito incomum. Da mesma forma que dois homens andando, se portando, estando na sociedade da maneira que o Louis e o Lestat estavam, provavelmente estariam mortos. Dois obviamente gays nesse período é meio difícil. Mas assim, como eu mencionei, são coisas que dá pra voar, porque a série é muito bem feita. Tem também uma questão, é claro, da forma como os vampiros agem, porque tem uma cena, inclusive, em que a Cláudia morde o Louis no braço no meio de um baile, e assim, ninguém viu. Então é meio cômico, às vezes, como a série lida com algumas questões. Mas eu acho que dá pra dar uma boa passada de pano, justamente porque é muito deliciosa de assistir, é uma série muito gostosa. Ela tem toda essa energia psicossexual que funciona muito bem, e também tem esse contexto histórico tão específico em que eles expandem um pouco mais a relação do Louis e do Lestat. É quase como se fosse um marriage story de vampiros. Na maior parte do tempo ela é consistentemente atraente, bastante sedutora e bem inebriante, assim como são os vampiros dessa série. Vale a pena dar uma conferida. A primeira temporada de Entrevista com o Vampiro já está disponível no Prime Video, e a segunda temporada chega em breve. Olha, se você gostou desse vídeo, deixe um comentário, curta, compartilhe com quem gosta de cinema, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma das próximas videocríticas, e até lá!